Olá, pessoal. Vamos tratar de alguns assuntos bastante interessantes. Mostrar para vocês que a física está presente em nosso dia a dia. Às vezes, despercebidamente, não vemos como estamos utilizando e vendo coisas de física. Vamos falar então um pouco sobre pressão em um recipiente contendo água. Vamos falar sobre pressão em barragens e em pneus. Mas, inicialmente, vamos recordar um pouco aqui sobre unidades, falar também sobre a densidade da água, que sabemos que vale 1 grama por centímetro cúbico. Quando eu quero transformar para quilograma para metro cúbico, como nós faremos? 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilogramas. 1 centímetro cúbico, 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, eu vou subir 10 a menos 6, como 10 a 6. O 10 a menos 3 com 10 a menos 6, com 10 a 6, vai nos dar 10 a 3, ou 1000. Então, para transformar densidade em gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Desta forma, a densidade do mercúrio, que é 13,6 gramas por centímetro cúbico, multiplicando por 1000, 13.600 quilogramas por metro cúbico. Vamos lembrar também como medimos a pressão atmosférica. Estão lembrados da experiência do Torricelli? Ao nível do mar, ele colocando mercúrio numa cuba e em um tubo de aproximadamente 1 metro, deu uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. O que equilibrou essa coluna? Exatamente a pressão atmosférica que está aqui fora, exercendo pressão sobre a cuba. Muito bem. Se ele tivesse utilizado água para fazer essa experiência, ele precisaria de uma coluna de água de 13,6 vezes a coluna do mercúrio, porque a densidade da água é 13,6 vezes menor do que a densidade do mercúrio. Maior densidade, menor coluna. Maior densidade, menor densidade, maior coluna. Pois bem, então, essa coluna de água seria 3,6 vezes a coluna de mercúrio, que é 0,76 metros, né? Transformando isso aqui para metro, vai dar 10,3 metros. Ou seja, a altura da coluna de água seria 10,3 metros. Bastante grande, né? Agora vamos pegar aqui então um ponto que está aqui fora, que é a pressão atmosférica, e o outro que está aqui debaixo, que é a pressão dessa coluna de mercúrio. Mas esta coluna de mercúrio exerce a mesma pressão que está aqui fora, que é a pressão atmosférica. Como que eu calculo então a pressão atmosférica? Igual à pressão dessa coluna de mercúrio. Pressão devido a uma coluna é a densidade do fluido vezes a gravidade local vezes a altura da coluna. A densidade do mercúrio, 13,6 quilogramas por metro cúbico. A aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura da coluna de mercúrio, 0,76 metros. Fazendo o cálculo, vamos encontrar 1.001 vezes 10 elevado a 5, olha a unidade aqui, ó. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, Newton. Esse metro eu simplifico com um desse aqui, fica metro quadrado. Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é também conhecido como Pascal. Eu posso ainda escrever que esta pressão em Pascal é equivalente a 101 vezes 10 a 2 quilopascal. Toda vez que aparece aqui o quilo, equivale a 1000. 10 elevado a 3, com 10 a 2, 10 a 5. É uma unidade que também é muito utilizada. Pois bem, vamos então considerar um recipiente que contém água e tem aqui uma altura da coluna de água igual a 1 metro. Externamente, está atuando sobre a superfície livre da água a pressão atmosférica. Eu quero então calcular a pressão aqui no fundo do recipiente devido à coluna de água
mais a pressão atmosférica. Essa pressão, então, será PA, pressão atmosférica, mais a densidade da água, vezes GH. Logo, a pressão atmosférica nós acabamos de calcular, a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, aceleração da gravidade, considerando aqui o nível do mar, que tem essa pressão atmosférica, então 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a coluna de água de 1 metro. Fazendo o cálculo, essa pressão aqui devida à coluna de água vale 0,10 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Observe que 0,10 é 1/10 deste valor, ou seja, a coluna de 1 metro de água equivale a 1/10 da pressão atmosférica. Mas isso aí está de acordo com o que acabamos de ver. Se eu tivesse uma coluna de 10,3 metros, eu teria aqui a pressão de uma atmosfera. Aí logo seriam 2 pressões atmosféricas no total aqui no fundo do recipiente. Então, qual é a pressão total? 1,11 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. A contribuição da coluna de água é pequena em relação à pressão atmosférica. Bem, vamos então agora considerar aqui uma barragem. Uma barragem pode ser também aqui um reservatório para captação de água para abastecer uma cidade. Pode ser uma barragem de cimento, né, de concreto, pode ser uma barragem de terra. E aqui eu tenho a água represada. Essa barragem, ela funciona como se fosse um recipiente contendo água. Então, devido a essa água, todas as paredes da barragem recebem força de pressão devido a essa água. E sabemos, então, que essa força na parede da barragem, devido à pressão da água, é igual à densidade da água, vezes a gravidade, vezes a profundidade. Quanto mais fundo nós formos aqui dentro da água, maior vai ser a pressão. Então, também maior será a pressão na parede da barragem. Bem, nós sabemos também que a pressão é definida como força sobre área. Logo, força é pressão vezes área. Então, devido à pressão em cada ponto da parede da barragem, nós vamos ter uma força atuando também sobre essa parede. Logo, se eu pegar um ponto mais próximo aqui da superfície, eu vou ter uma pressão que é dG vezes a profundidade aqui. Esta pressão vezes uma área, por exemplo, 1 centímetro quadrado, eu vou ter uma determinada força atuando horizontalmente aqui para a esquerda. Se eu aumentasse a área, a força também vai aumentar. Então, vamos tomar uma área padrão para vários pontos aqui descendo. Se eu pegar um outro ponto aqui, eu vou ter uma outra força maior, porque a profundidade aumentou, a pressão aumentou, logo a força também aumentou. E assim por diante. Nós vamos tendo, à medida que vamos descendo, forças maiores, porque a pressão cresceu. É como se eu tivesse aqui um triângulo de forças atuando sobre as paredes da barragem. Então a barragem, ela precisa ter uma resistência bastante grande aqui embaixo para suportar essas forças de pressão. Se ela aumentar muito a altura, ela pode inclusive romper, ela tem que ser calculada para suportar estas forças. Tem como calcular essa resultante, mas foge do nosso interesse nesse nível que estamos tratando com vocês. Outra aplicação interessante. Vamos falar sobre pressão em pneus. Todos vocês já devem ter observado que nos postos de combustíveis tem um aparelho que é utilizado para encher os pneus. Cada pneu de cada carro, ele já tem uma pressão especificada de ar que tem que conter aqui dentro do pneu para que tenha uma certa estabilidade, para que ele suporte bem aquela carga, ou seja, para que você tenha uma boa dirigibilidade do carro e para que também haja até economia de combustível. Tudo isso afeta. Então, esses aparelhos, você pode diminuir ou aumentar a pressão
de acordo com a necessidade específica de cada pneu que você está colocando ar. Nesse caso, esse 32 aqui significa 32 libra-força por polegada quadrada. Se o pneu estiver com menos, vai entrar aqui até atingir esse valor. Se estiver com mais, vai sair para atingir o valor ideal. Só para vocês terem uma ideia, uma libra-força equivale aproximadamente a 4,448 newtons. Uma polegada é 2,54 centímetros. Ainda, pessoal, esse termo libra-força por polegada quadrada é uma unidade do sistema inglês, mas é o que é mais usado em nossos postos de abastecimento. Ele também é chamado de PSI, né? Polegada, libra-força por polegada quadrada. Bem, também uma transformação interessante é que uma atmosfera que nós acabamos de calcular, 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado, equivale a 14,7 PSI. Então, essa pressão aqui é em libra-força por polegada quadrada e essa aqui é atmosférica. Também tem uma outra unidade muito utilizada, que é o bar. Um bar é aproximadamente igual a uma atmosfera. Essa foto foi retirada desse site aqui. Muito bem. Tem carros, os carros, né, de uma forma geral, eles trazem uma etiqueta que fica colada ali do lado do motorista, na saída do carro, né, onde a porta fecha, que mostra qual é a pressão dos pneus para aquele carro. Então, por exemplo, este carro aqui, ó, tanto para os pneus dianteiros ou traseiros, a pressão, a unidade aqui é quilopascal ou PSI, 210 quilopascal ou 30 PSI, tanto no dianteiro como no traseiro. Então, veja bem, esta pressão, então, de 30, ela é praticamente, né, 2 vezes isso aqui, ou um pouco mais que 2 atmosferas. Então, vejo que neste caso, este carro, você coloca nele uma pressão de aproximadamente, né, um pouco mais de 2 atmosferas. É a pressão desse carro. Interessante, procure saber qual é a pressão dos pneus de um carro de Fórmula 1. Será que é maior ou menor? Qual é a pressão nos pneus, né, de um trator? Né? Interessante. Ok, pessoal? Então é isso que nós tínhamos para mostrar para vocês. Um abraço e até lá.